A maioria das pessoas tem um segredo sombrio, mas havia um homem que tinha 10. Ele matou a esposa, os 7 filhos, a cunhada e o bebezinho da cunhada. E ainda teve a chance de viver uma vida plena novamente até o dia de sua morte. Hoje eu vou contar para vocês a história da família Bartolomeu. Eu sou Lidiane, vim contar mais um caso criminal e hoje eu vou contar para vocês uma história para a gente se revoltar juntos, né? Mas antes gostaria de saber de vocês se já estão me seguindo lá no Instagram, hein? Segue lá, canal Lugubre. Deixa o like logo aqui no comecinho do vídeo antes que vocês esqueçam para poder me ajudar a engatar. E eu também gostaria de dizer mais algumas coisas. Gente, algumas pessoas têm colocado nos comentários que eu nunca tinha visto essa história, tal. Sim, é verdade. Os casos que eu tenho trazido aqui para o canal são casos inéditos. Pelo menos aqui no Brasil, são casos inéditos. Quero dizer para vocês que dentro do possível eu vou fazer pesquisas para trazer casos inéditos sempre para você com conteúdo bacana, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que algumas pessoas me pediram para colocar aqui alguns casos brasileiros, mas eu tenho um receio, né, gente? Eu não vejo por aí outros canais colocando muitos casos brasileiros. Eu estou analisando, sim, uma oportunidade para contar um caso criminal brasileiro. Nem acredito que eu estou fazendo quase 2.000 inscritos. Quero desejar a todos boas-vindas que estão chegando agora, os que já estão aqui no canal. Valeu por continuarem, sejam bem-vindos de novo. E também eu quero pedir para vocês que se você ainda não está seguindo, o que custa? Segue! Bom, feito aqui os devidos comerciais, eu vou começar a história de hoje, que está sinistra. Infelizmente, eu não tenho nenhuma informação a respeito do passado, da infância da família Bartolomeu, mas não tem nenhuma importância, porque o casal Clifford e Heather fizeram história em setembro de 1971. Eles moravam numa casinha remota, numa fazenda leiteira, assim, bem comum, bem simples, lá em Wailunga, no estado da Austrália. E essa casinha remota e calma, cheia de amor, formada por uma família enorme, se tornou palco para um dos crimes mais chocantes da época. A família Bartolomeu era uma família numerosa, o casal tinha 7 filhos, a Heather já tinha sido casada uma vez antes de se casar com o Clifford e ela tinha um filho que ela trouxe do primeiro casamento. E o Clifford criava numa boa. Também teve uma questão de que um dos 7 filhos morreu quando ainda era bebezinho. Mas isso não atrapalhou nada no relacionamento nem no crescimento das crianças demais. Então eles já estavam casados por volta de 20 anos quando aconteceram os eventos. O Clifford trabalhava naquela fazenda ali mexendo com laticínios. O filho mais velho dele já tinha 19 anos e ajudava ele lá a trabalhar. E a filhinha mais nova tinha apenas 4 aninhos. Então a casa estava sempre movimentada. Quando alguns estavam indo para a escola, outros estavam ajudando nas tarefas domésticas. O mais velho estava ali ajudando, né, nas tarefas do trabalho do pai, e assim era a vida deles, bem agitada. Então a casa ali onde eles moravam, assim como a fazenda, não era própria, era do empregador do Clifford, e ele já trabalhava com esse empregador há mais de 11 anos, então eles estavam ali bem instalados, né? Eles tinham uma certa estabilidade, embora eles não tivessem uma casa própria, era uma coisa segura para eles. Tudo indo bem, tudo ok, maravilha, só que 2 meses antes do dia fatídico as coisas começaram a mudar, ficaram meio estranhas ali na fazenda, né? Ninguém sabe ao certo que ocasionou esses eventos, essas mudanças lá na família, mas existiam rumores de que eles estavam passando por problemas econômicos e eles diziam até que a culpa era da Heather, que ela não sabia administrar bem o dinheiro e que por causa disso que a família estava naquela situação. Só que isso foi desmentido quando o empregador do Clifford disse posteriormente em uma entrevista, ele alegou que eles já tinham passado por épocas difíceis antes e que eles superaram tudo com amor e que era uma família muito unida, mas que não foi o caso naquela situação. A outra possível motivação para mudanças, né, para todas aquelas alterações que ocorreram na família é que havia um jovem veterano de guerra que estava instalado lá na fazenda. Não se sabe se ele alugou um quarto, se ele era convidado da família, só sei que ele estava instalado lá e ele tinha sido ferido gravemente e ele estava lá na esperança de se recuperar mais rápido dos ferimentos que ele obteve quando ele estava lá em combate. Então havia esse rumor também, né, de que esse veterano tinha ali um possível caso com a Heather, embora isso nunca foi confirmado. Também a respeito da identidade dele nunca foi revelada, não se sabe quem é esse homem. A única coisa que se sabe é que foi nessa época aí
aí que aquele lar cheio de amor familiar começou a se transformar numa casa cheia de confusão. E a Heather começou a se afastar do Clifford e ela ignorava ele, né? Ela começou a ficar bem fria e não era mais aquela exímia dona de casa. Então, quando ela ia lavar as roupas, ela pegava as roupas de todo mundo da casa, até do veterano, menos as roupas do marido. Ele mesmo que tinha que lavar as roupas dele. E também assim, quando ele chegava para ela e falava que ele estava desconfiado, que ele não estava se sentindo bem, tal, e aí ela dizia, isso é coisa da sua cabeça. E aí piorava a situação, que ela ficava mais fria ainda e deixava mais de fazer as coisas para ele. E aquilo gerou uma tensão muito grande entre o casal. Não se sabe o que acontecia ali às portas fechadas, mas o que de fato aconteceu é que Clifford, em agosto daquele ano, ele se mudou para a casa da madrasta dele, né? Ficava a mais ou menos 8 quilômetros de distância dali. Só que ele foi para lá e ele não queria desistir da família. Ele esperava que fosse só uma fase ruim e aí sempre que ele podia, ele ia lá para ver os filhos, passar algum tempo com eles, mas toda vez que ele voltava, ele tinha a impressão de que os filhos estavam cada vez mais distantes e com tratamento diferente com ele. Então ele ficava arrasado com aquilo. Ele achava que a única oportunidade que ele tinha para não perder o contato com os filhos era voltando para casa e ficando com a esposa, para que ali ele pudesse voltar a ter a família em harmonia como era antes. Aí o que ele fez? Ele falou, Heather, tá perto do Dia dos Pais e eu quero passar aqui o domingo com as crianças. O que você acha? Aí ela topou, né? Eles marcaram o almoço e aí ele ficou todo feliz, fez planos, só que 2 dias antes ela já não estava mais afim. Então estava tudo lá combinadinho, ele naquela expectativa do dia chegar, o almoço estava marcado, para ele ia ser uma ótima oportunidade para ele estar com todos ali reunidos. Só que 2 dias antes ela pegou e deu um pouquinho para trás, não estava mais afim de ficar recebendo ele. Porém, ele chegou lá no dia e não tinha almoço nenhum. Aí ele ficou todo arrasado, né? Ele tinha levado um pacote com 6 cervejas, alguns refrigerantes para as crianças e não tinha quase ninguém lá, né? Porque ela não fez questão de reunir as crianças. Aí ele ficou lá esperando, tomou algumas cervejas com o filho dele mais velho, até esperar as outras crianças aparecerem. E aos pouquinhos elas foram surgindo. Eles foram jantar, não tinha nada de especial no jantar, foi como se fosse um dia qualquer e o clima ali estava super tenso. Ele ficou percebendo que as crianças não estavam à vontade, como se elas não tivessem interessadas que ele estivesse ali. Parecia que elas não estavam muito satisfeitas com o pai estar ali. A Heather também muito menos, né? Então ficou todo mundo forçado ali. Mas ele resolveu perseverar e ele ficou ali tentando fazer ao máximo para que tudo saísse bem, né? Fazendo de conta que não estava percebendo nada, segurando a situação. Depois do jantar, eles foram para a sala e ficaram lá assistindo um pouquinho de televisão, ver uns discos, né? Conversar um pouquinho ali na frente, e aí o tempo foi se passando. Aí quando as crianças mais novas foram dormir, ele aproveitou o momento ali, né? Tinha algum momento oportuno, ele chegou na Heather e falou que queria voltar para casa, e ela disse que não era possível ele voltar para casa. E aí com aquele não, foi o que ele tinha que fazer? Nada. Pegou as coisinhas dele, se despediu dos filhos e foi para a casinha dele. Quando ele chegou em casa, era por volta de 9h30 da noite. Aí ele sentou na mesa, tomou um café e ficou pensando, processando toda aquela informação de que o casamento estava acabado e ele tinha que aceitar, mas ele estava bastante angustiado com a situação dele com os filhos, né? Que os filhos estavam mais distantes e ele ia perder o contato com os filhos. Aí ele foi dormir e ainda continuou pensando naquilo. Aquela situação ficou ali martelando na cabeça dele, com aquela mente vazia, pensando só naquele assunto. E vocês sabem, né? Juntou com a raiva que ele estava da esposa e ele achava que a esposa estava influenciando para colocar os filhos contra ele. E aí ele começou a ter aquele misto de sentimento ruim e aí ele teve aquela ideia macabra. Ele pensou, bem, se a Heather morrer, ninguém vai poder colocar meus filhos contra mim. Tudo que eu preciso fazer é tirar ela lá dentro da casa e matar ela e ninguém vai separar dos meus filhos. E quanto mais tempo acordado ele ficava, mais ele pensava naquilo e mais aquelas coisas faziam sentido. Ele ia pensar que ia poder fazer isso, que ia poder fazer aquilo e que tudo ia voltar ao normal. E aí ele foi, ele, pronto, vou executar. Só que ele não quis executar depois, ele não planejou assim, um esquema. Ele quis fazer aquilo naquela hora. Então ele se levantou da cama, pegou as chavezinhas dele, se vestiu e foi para a fazenda. Ele pegou um rifle, ele pegou um martelo e pegou um estoque de balas. Entrou na casa, foi de mansinho até o quarto que ele sabia que Heather dormia. Quando ele chegou lá, ele se deparou com a Heather
e os 2 filhos caçulas dele que estavam também dormindo junto com ela na cama. E aí como é que ele ia fazer, né, para tirar ela dali sem acordar as crianças? Então quando ele viu aquela situação ali que as crianças estavam com a Heather na cama, ele voltou atrás um pouquinho, foi na porta do quarto, colocou o rifle lá do lado de fora e voltou com o martelo e tacou na cabeça dela. Só que ela não desmaiou. Ela ficou meio tonta assim, aí quando ela olhou assim que ela percebeu, era, né, o Clifford que estava lá com o martelo na mão. Aí ela começou a gritar. Se ele tivesse esperado o momento que ela estivesse sozinha dentro de casa, as coisas não iam ficar tão graves como ficaram. Então, como se não bastasse a família toda estar dentro de casa, a irmã de Heather, Winnie Mary, ela estava lá dormindo, passando a noite com eles. Então, ela estava lá com o filhinho dela. Aí, quando ela ouviu os gritos, ela estava no quarto do lado, ela foi, logicamente, lá ver o que estava acontecendo. Aí, quando ela chegou lá, ela viu Clifford, né, com o martelo na mão, e a irmã, desesperada, entrou em pânico. Ela lembrou que ela viu o rifle na porta do quarto. Aí ela pegou o rifle e, em vez de atirar nele para poder ameaçar ele, para poder tirar eles daquela situação, ela saiu da casa correndo, pegou as chaves e o rifle e foi para o carro. Só que ela ficou tão nervosa, né, ela não conseguia ligar o carro. Aí, o que foi que aconteceu com isso, com esse nervosismo dela? O Clifford acabou chegando até ela. Aí, quando ele alcançou ela, né, que ela estava lá naquele desespero tentando ligar o carro, ele deu uma martelada na cabeça dela. Mas ela conseguiu novamente fugir dele. Ela foi para dentro da casa. Quando ela chegou dentro da casa, ele alcançou ela novamente. Aí ele deu mais uma martelada nela. Por que ele não usou o rifle? Porque ele não estava querendo acordar as crianças. Mas nesse pega-pega aí, eles conseguiram fazer um grande barulho dentro da casa. Uma vez que ele conseguiu derrubar o Winnie Mary, ele voltou pro carro, pegou o rifle, entrou dentro da casa novamente, foi no quarto que a Heather estava e finalmente executou ela com um tiro na cabeça. Pronto, ele conseguiu o que queria, ele detonou a esposa, só que ele estava com vontade tão grande de fazer aquilo que ele não viu tudo que ele fez para poder conseguir executar a esposa, né? A casa estava toda detonada e aí as crianças estavam acordadas também. Aí elas vieram em cima dele. Aí o que foi que aconteceu? Para ele conseguir sair dali, ele começou a atirar, infelizmente. Os que não reagiram, ele atirou. E os que estavam tentando reagir ali, sobreviver, ele pegou o martelo e bateu, né, neles, na cabeça, até que ele conseguisse atirar neles, né, e conseguir tirar a vida das crianças. Aí ele foi em outro quarto que tinha lá, que foi o quarto que a Winnie Mary estava dormindo e, como eu falei, ela tinha um bebezinho. E aí ele também acabou executando o bebezinho dela, que não tinha nem 2 anos. Quando ele tinha acabado toda aquela execução, né, ele estava quase saindo da casa e ele passou pelo quarto e viu que a Heather ainda estava gemendo. Aí ele, mais uma vez, né, com um rifle contra ela, ele concluiu o serviço dele. Aí depois que ele realizou toda aquela tragédia, ele resolveu fazer o quê? Eu vou escrever uma carta para a polícia. Aí ele fez uma carta explicando por que ele fez aquilo, como ele fez aquilo. Ele culpou parcialmente a Winnie Mary, que era a irmã da Heather, pelos problemas que estavam crescentes entre eles. Ele explicou que depois de atirar em sua filha de 17 anos, ele percebeu que a amava demais e também que não poderia deixar os filhos para trás. Então ele resolveu matar a todos. Aí depois que ele fez a carta, né, depois que ele tinha feito todo o estrago, ele ligou para a polícia e ficou lá esperando a polícia chegar e pegar ele. Não se sabe se o veterano que morava na casa estava lá no momento dos acontecimentos. Não foi relatado. E aquela casa que há décadas era recheada de amor virou um palco, como eu falei para vocês, de um crime que chocou a todos ali naquele momento. É um crime que ninguém esperava que fosse acontecer. Então, gente, aquele planozinho que ele fez ali no momento de raiva, né, que era executar a esposa, acabou se transformando numa chacina. Ele matou a esposa, a irmã da esposa, o bebezinho da esposa e os 7 filhos que ele tinha. Ele se declarou culpado, ele foi condenado à morte por enforcamento, que ele estava disposto a realizar aquilo, ele achava que ele merecia. E tudo ok, né, gente? Ele matou, tem que morrer. Só que não. Essa condenação dele foi comutada, anulada. Ele passou a ter uma sentença de prisão perpétua, o que não ia ser agradável para ele também. Só que como ele era um prisioneiro extraordinário e tinha um comportamento excelente, com 7 anos e meio apenas, ele foi liberado.
e estava livre. Os advogados dele conseguiram montar uma defesa para ele, alegando que ele estava com insanidade naquele momento. Então ele conseguiu mudar o nome dele para Clifford Palm de forma legal. Ele mudou para Queensland, uma outra cidade que tinha lá mesmo na Austrália, a partir do ano de 1990, e casou-se novamente. A segunda esposa dele se chamava Marilyn Juliette, e não se sabe se ela sabia das tragédias que ele havia cometido, né? Da chacina. E a parte mais irônica dessa história é a que eu vou contar para vocês agora. Ele se casou com essa Marilyn e ela tinha 7 filhos. E ele se tornou padrasto desses 7 filhos dela. Só que o que se tem certeza é que as crianças não sabiam de nada a respeito do passado do pai. Depois que a mãe e o padrasto haviam falecido, né, eles foram arrumar as coisas dele, retirar as coisas deles do quarto que ficaram lá. E aí eles encontraram os documentos do Clifford e uma carta lá falando que ele estava livre e falando sobre os crimes que ele tinha cometido. Aí eles ficaram chocados. Eles disseram, gente, que o padrasto nunca havia tocado a mão neles e que ele tinha um comportamento excelente e que nunca viu o pai brigando com a mãe. E a única coisa que eles disseram que sabia era do falecimento da primeira esposa do Clifford, porque ele tinha dito para a família que ele pegou ela traindo ele, como se tivesse pego no flagra. E quando foi que ele morreu? Ele morreu em 2002, quando ele tinha 71 anos. Teve nessa história aí uma sobrevivente, né? Mas não foi porque ele deixou passar. Se ela tivesse na casa, ela teria morrido. Só que ela estava lá naquele jantar, ela jantou com a família, ela era outra irmã da Heather. Então ela estava lá, participou do jantar e o meio-irmão dela passou por lá, viu o clima tenso e disse que alguma coisa não estava certa e ele pediu para ela não dormir lá. Ela ia dormir lá também. Ele tirou ela de lá com essa justificativa e ela foi salva. Ela se chamava Noellen e ela disse que ficou chocada com a soltura do tio, que ele tirou a vida da família dele e tirou a dela também, porque ela vivia perturbada, ela não tinha paz, ela vivia morrendo de medo do tio voltar lá para concluir, né, o massacre, tirando a vida dela também, e que foi um erro a soltura dele, claro. Tem uma cena aí que tem velório, né, da família e tem os caixões todos colocadinhos assim, um do lado do outro, e é a coisa mais triste de se ver. O caixão do bebezinho tá em cima, assim, no centro da foto, gente. É uma coisa muito triste. Também eu encontrei um vídeo que eu poderia até colocar aqui algumas partes mostrando a casa, uma reportagem. O repórter falando e os bombeiros retirando os corpos de dentro da casa, cobertos, claro. Eu achei muito chocante para colocar aqui, então eu resolvi não colocar, mas você pode encontrar com facilidade na internet. Só que esse caso você só vai encontrar eles com fontes em inglês. Agora uma pausa para pensamento aqui. Vocês acham que a segunda esposa do Clifford sabia que ele tinha exterminado a família dele, a primeira família, porque ela estaria colocando 100% os filhos em perigo? Ali foi um tiro no escuro. Poderia repetir tudo aquilo e, inclusive, tirar a vida dela. O que vocês acham? Imagine o choque que esses filhos adotivos não tiveram quando eles descobriram a realidade do padrasto dele. Eles disseram que tinham outra visão do padrasto, que o padrasto dele era realmente outra pessoa. Será que o Clifford estava arrependido? Ele pode ter até pensado que ele recebeu aqueles 7 filhos como um teste, né, para ver se ele iria se comportar bem. Não sei. Assim, gente, tem um detalhe. Tudo indica que a Heather, ela morreu sem ter nas costas a culpa de ter cometido o adultério. Por quê? É tudo especulação da parte dele, né? Como o rapaz que era veterano, que estava lá na casa, ele era um homem mais jovem, aquilo passou para o Clifford uma insegurança que ele não conseguia controlar, um ciúme, né? E aí levou ao que levou. Ela também não ia aceitar aquilo, sendo que ela não estava tendo, de fato, nenhum caso com o cara. Como é que ela ia reagir? Ela ia ficar aceitando tudo que o marido dela estava acusando ela? Claro que não. Claro que ela teve um tratamento diferente com ele depois disso, né? Que levou à separação. Então, gente, o que é que a gente pode dizer com isso, né? Que o mundo dá voltas e coincidências existem sim. Ele tinha 7 filhos, tirou vida de 7 filhos, depois ele adotou mais 7 filhos e fez diferente. O que é que vocês acham? Que ele mereceu ser liberto? Então, gente, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso bizarro, né? Mais um caso bizarro para conta. O que vocês acharam a respeito dessas coincidências? O que vocês acham do trabalho desses advogados, né? Porque a gente fica... Eles fazem um trabalho bem feito, mas às vezes não era para fazer um trabalho bem feito, né? Dá vontade de
que eles não executassem o trabalho deles direito, mas um direito que o assassino teve, que a família não teve. A família não teve um direito de viver. E assim, mesmo que a gente não queira, foi o fim da história. Galera, muito obrigado por estarem me acompanhando aqui. Vocês continuem aqui junto comigo. Espero que a gente se veja em breve e até um próximo vídeo.